Hoje, Thiago, vou te falar, não existe uma lesão de joelho permanente que você não possa praticar atividade física. Não existe nenhuma lesão. Ah, eu tenho X lesão no joelho, não posso praticar atividade física. Pode, cara. Então, é só você colocar um floater no meio da perna, não bate a perna e vai fazer natação. Você pode fazer atividade física. O joelho fica parado. Ou seja, fazer atividade física você pode. Então, agora, como você vai fazer a adaptação? É aí que entra o bom profissional, né? Esse é o ponto. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao nosso 6º episódio do Triuncast. Eu sou o Dr. Thiago, sou médico urologista e sou host aqui do podcast. Hoje eu estou aqui com o Dr. Vitor Pitt, médico ortopedista, ele que é médico especialista em joelho pela Santa Casa de São Paulo e também médico do esporte. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast, Vitor. Obrigado pelo convite, Thiago. Então, conta um pouquinho como é que foi essa carreira, por que você escolheu ortopedia, por que foi para joelho, como é que foi essa trajetória? Cara, tudo começou na infância, né? Eu sempre gostei muito de esporte, então futebol, natação, tênis, pratiquei tudo que você imagina aí, já tentei fazer. Na infância ainda joguei bola, sonhava em ser jogador de futebol, né? E aí quando eu fui pro lado da medicina, eu queria fazer algo com relação a isso, que levasse esse hobby adiante, sabe? E aí decidi seguir a carreira esportiva dentro de uma área cirúrgica que desse para seguir nessa área, seria o mais próximo à ortopedia. E quando eu fiz ortopedia eu vi que era muito mais a parte de lesão, muito mais doenças, etc. E aí dentro da ortopedia eu fui para a área de joelho, trauma esportivo, medicina esportiva, para tentar voltar aí e ficar perto dessa área. Você ficou um tempo fora, não ficou? Nessa questão que você tentou ser atleta, como é que foi isso aí? Eu joguei bola, fui disputar alguns campeonatos na Suécia, Finlândia, Dinamarca e com a medicina também, né? Com a medicina eu fiz fellow em Portugal e Coreia do Sul. Quando você foi jogar bola, você tinha quantos anos? Ah, cara, acho que uns 15, uns 16 anos, talvez, por aí. E aí você voltou e falou, bom, não deu muito certo, vamos... Não deu certo, era um combinado que eu tinha com meu pai, né? Meu pai falou que eu ia tentar jogar bola até os 18. Até os 18? É. Até os 18. Se eu não desse certo no futebol, eu ia ter que dar certo no estudo, né? Não deu certo. Bom, pelo menos a segunda via deu certo. Exatamente. Ele estava muito mais certo que eu, como sempre. Geralmente a gente acha que vai com moleque, né? Fica desafiando, mas enfim. Hoje eu vejo que a melhor escolha, sem dúvidas, foi seguir esse caminho, né, cara? Às vezes o pessoal costuma falar, né? Tem que jogar bola, não sei o que. Os que realmente dão certo é a minoria, né? Minoria. E até você pega, às vezes, menino muito bom. Hoje eu trabalhei muito tempo com futebol, né? Em departamento médico. Você ainda tá lá num time de Jundiaí? Não, Saiu. Faz um tempo que eu saí já. Mas, assim, você vê moleques extremamente promissores, assim, que não dão certo. Aí você, poxa, esse cara não deu certo, né? Quantos desse que não dão certo? Isso é um mundo meio injusto, digamos assim. Entendi. E essa questão no joelho, eu acho que eu tenho bastante paciente que reclama, né? Cara, eu mesmo outro dia acordei com uma puta dor no joelho. Falei, caralho, do nada, assim, vou ter que mandar mensagem pro Vitor. Quais são as principais causas que você observa, tanto em atletas, né, acho que com a população em geral? Hoje a gente nota um aumento muito grande das dores anteriores no joelho, que a gente fala, né? E esse conjunto dos problemas de saúde que podem gerar dor anterior no joelho são infinitos, né? Pode ser desde uma tendinite patelar, condropatia patelar, que são problemas da cartilagem, problemas do tendão. Mas, via de regra, a maioria das pessoas não praticam atividade física, não fazem uma atividade de fortalecimento. E quando tem um aumento da demanda grande, então, por exemplo, um exemplo besta que pode acontecer com todo mundo. Eu moro, sei lá, no 12º andar. Naquele dia eu cheguei e estava sem energia, tive que subir todos os lances de escada. Ele gerou uma demanda, gerou uma sobrecarga e, com certeza, isso pode acarretar em alguma necessidade do joelho mostrar que precisa de fortalecimento. A maioria das dores, elas hoje são não são tão ósseas, né? Elas são mais de músculo e tendão. Simples não é uma palavra muito correta, mas enfim, né? Diferenciar tipo, a dor muscular de joelho de uma dor, sei lá, ligamentar, de uma dor de menisco, por exemplo. Olha, normalmente as lesões ligamentares e as meniscais também, elas necessitam de um trauma para acontecer. São poucos os casos que você não tem um mecanismo de trauma bem definido
você começa a ter dor no joelho, começa, sei lá, a inchar o joelho, quando você vai ver uma lesão de menisco. Lesão ligamentar precisa de trauma, ponto final. A lesão de menisco, às vezes, pode ser que tinha uma lesão degenerativa e ela instabilizou, né? Então já tinha alguma coisinha ali, mas via de regra tem algum mecanismo que envolve, ou a pessoa, por mais que seja um mecanismo às vezes de baixa energia, a pessoa foi sentar na cadeira, foi subir num ônibus, ela sente um estalido, ela sente alguma coisa, ela sabe te referir quando foi. Então são raras as lesões meniscais que não. Agora as lesões... Geralmente tem algum trauma associado, mesmo que de baixa intensidade. Exatamente. O ligamento sempre, o menisco 80% das vezes, 20% são as pessoas, puxa, tá doendo, tá inchando, quando você vai ver uma lesão de menisco, ela não sabe referir, mas com certeza houve algum momento onde essa lesão instabilizou. Já os problemas que são mais leves, digamos assim, né? Já são mais insidiosos. Então, o cara acorda, vai levando, vai gerando problema, ele tem uma sobrecarga, vai para academia, faz alguma coisa e vai arrastando mais o problema. Então, normalmente, é o que separa aí a dor muscular dessas lesões de menisco, ligamento, etc. Eu acho que o mais comum talvez seja por conta, enfim, até que eu estava conversando no último episódio, veio o Dr. Pedro aqui, que ele é endócrino, a gente conversou bastante sobre obesidade, né? E, enfim, obesidade, sedentarismo é a combinação ideal para gerar uma sobrecarga ali na região do joelho, né? Isso e também o emagrecimento repentino que vem acontecendo cada vez mais, né? Então, a indústria farmacêutica, ela achou uma dor onde ela consegue investir um dinheiro ali e ela consegue ter um retorno financeiro bizarro, né? Então, essas canetas emagrecedoras, e elas surtem resultados, elas surtem efeitos, o Ozempic mudou o PIB da Dinamarca, mano. Exatamente. Então, assim, é algo que se a gente parar para pensar, a gente está diante de um potencial gigantesco. Só que isso leva a consequências, né? E para o obeso, ele fazer uma atividade física, se a gente for pensar, cada 1 quilo que o cara tem, equivalem a 4 quilos no joelho. É muita coisa, né? E se você pensar... Então, uma pessoa de 100 quilos tem ali em cada joelho 200 quilos, mais ou menos. Então, se a gente pensar nesse cara, aí ele vai fazer um emagrecimento súbito. Esse cara, para ele, cada vez que ele anda, para ele fazer as atividades do dia a dia dele, ele já tem uma sobrecarga ali. Então, ele precisa de músculo para ele conseguir fazer aquelas atividades, correto? Sim. Então, à medida que ele entra num processo de emagrecimento que é muito drástico, sem ele praticar uma atividade física, um fortalecimento ou um acompanhamento adequado, esse cara enxuga a massa muscular. Porque quando a caneta, sei lá, tirzepatida, semaglutida, entra em contato com o organismo, ela não sabe. Ela vai fazer você perder peso, ponto final. Ele vai perder massa gorda, vai perder massa magra. Massa óssea, às vezes, né? Eu estava conversando com o endócrino, falou que tem até perda de massa óssea nessa brincadeira. Tem vários estudos aí que estão investigando. Como é uma coisa muito nova, é difícil a gente conseguir saber exatamente, mas a perda de massa gorda e a perda de massa muscular, ela acontece, isso é fato. Tá? E aí você pega um cara que já não tem muita massa muscular e ele ainda perde, a chance dele ter alguma consequência articular é muito grande, porque o músculo ele ajuda a absorver impacto, a diminuir a sobrecarga dentro da articulação, né? A estabilização acho que é muito feita também pela musculatura da articulação, né? Sim. Não é só a questão ligamentar. Existe alguma predisposição do tipo genética? Pessoas que têm mais facilidade de ter lesões de joelho ou está muito mais relacionada a hábitos? Tem a predisposição genética. Às vezes você pega, por exemplo, o caso da Kate Alves, você pegar a irmã dela, acho que, se eu não me engano, rompeu 3 vezes o ligamento. A Kay rompeu, a Kate rompeu, o pai dela rompeu. Então, com certeza, tem um caráter genético que está envolvido aí. Fora isso, a própria condição de gênero também tem a ver. Então, a mulher, falando aí especificamente de cruzado anterior, ela tem 9 a 12 vezes mais chances de romper o cruzado que o homem sob a mesma atividade. Então, se a gente, 9 a 12 vezes é muita coisa a mais. Né? Então, se você pegar uma mulher que joga futebol, a chance dela ter uma ruptura do cruzado é muito grande. As lesões de futebol, né? eu acho que o mais comum é o cruzado. A mais comum é tendão, músculo, isso é o que mais tem. As mais graves, com certeza, são ligamentos e menisco, né? Que levam à cirurgia, com certeza. Entendi. E quando você pega assim, um caso genético, que a gente vê muito isso em atleta, né? Você falou da Kay Alves, tudo. A gente vê bastante, acho que o Paulo Henrique Ganso, né? Que teve também lesão de ligamentar do cruzado anterior. O do Ronaldo não foi, né? O Ronaldo foi patelar, Ronaldo foi tendão patelar.
é difícil que você, na população geral, né, quem não é atleta, né, você observa também bastante esse tipo de lesão ou é geralmente o atleta amador, né, o cara que vai jogar o futebolzinho de final de semana e acaba se machucando nessa... Tem, cara. Tem bastante, até porque o atleta, muitas vezes, ele está sendo assistido. Esse é o ponto positivo, né? Então, você pegar o próprio caso do Ronaldo, se você assistir o documentário dele, você vê que ele já começou a evoluir com tendinite patelar, começou a ter dor patelar, todo mundo tentou vários tratamentos para ele, continuou persistindo, foi lá, teve uma ruptura parcial. Aí reabilitou até que chegou a ruptura total. Então, ele foi uma... Não vou falar uma tragédia, porque a carreira desse cara foi maravilhosa, né? Esse cara é um Sim. monstro. Mas foi prejudicado pela lesão, sem dúvida, né? E se você parar para pensar, ele foi assistido do começo ao fim. E as pessoas que querem fazer, têm essa demanda e não são. Muitas vezes ou estão num clube onde não tem um departamento médico. Porque essa é a realidade no Brasil. Quantos Sim. clubes conseguem ter um departamento médico com médicos capacitados, qualificados? Se você for parar para pensar, na Série A talvez nem todos tenham. Nem todos tenham. Com certeza é isso. E agora, aí se você pegar, muitas vezes, o departamento médico dos clubes, eles são formados por um cara que está administrando, que ele recebe uma verba financeira para ele colocar pessoas lá para trabalhar para ele. E muitas vezes a verba financeira que ele recebe para os clubes que ainda conseguem ter médico, né? Ele vai trazer um recém-formado, vai trazer... Então, o que acontece é que esses atletas, esses caras de alta demanda, muitas vezes eles ficam na mão de pessoas que talvez não tenham esse preparo adequado para lidar com essa situação, né? E você acha que isso tende a mudar? Porque assim, hoje fala-se muito, né, da medicina esportiva, né? Pelo menos eu que entrei no mundo médico há 10 anos, você ouve recentemente bastante sobre isso. Como é que era isso antigamente? Isso mudou um pouco? Porque a especialidade de medicina esportiva ela é mais nova, não é? Sim, ela é uma especialidade relativamente nova e é uma especialidade que, assim, na minha humilde opinião de médico do esporte, talvez as pessoas me cancelem por falar isso, principalmente quem é médico do esporte, eu também sou, tá? Mas eu vou falar isso, ela não deveria ser uma especialidade. Na verdade, ela deveria ser uma rotação, sei lá, dentro de todas as especialidades. Então, todo mundo, todas as especialidades médicas deveriam ter o traquejo de tratar atleta, na minha opinião. Porque assim, às vezes até vejo, eu nunca tive caso disso, mas, por exemplo, tem atletas que... Teve um colega meu que tinha cálculo renal e um dos tratamentos para cálculo renal é hidroclorotiazida. E entra em doping. Exatamente. E deu um... Vai dar problema. Numa dessas você acaba com a carreira do cara, né? Então, esse é o ponto que eu quero chegar com você. Todas as especialidades médicas, seja uro, ortopedia, deveria ter uma rotação da medicina esportiva. E aí você vai aprender tudo que é interessante e necessário você saber da área para você tratar um atleta. E assim você consegue, com certeza, entregar o melhor para todos os seus pacientes. Porque hoje aí você vai falar, tá, mas eu não atendo muito atleta, mas eventualmente alguém vai aparecer aqui. E aí nessa situação que você acabou de narrar, de repente você acabou com o cara. Você até tratou a doença, mas você não tratou a pessoa que tem a doença. Exato. O atleta ele tem a particularidade dele. E não são poucas. E muitas vezes coitado, ele também nem sabe, né? Porque assim, a obrigação não é dele de saber, né? Às vezes o cara tem uma doença, cálculo renal é foda, né? Às vezes o cara tem vários anos, você precisa entrar com alguma medicação para tentar prevenir. E a medicação que previne é considerada doping. Só que assim, é doping, não tem o que fazer. Ele vai acabar tendo os benefícios do diurético, né? Nessa questão. Exatamente. Então, sim, é o que eu falei, talvez as pessoas me cancelem por falar isso, eu sou médico do esporte, mas na minha humilde opinião, deveria ter um pouco em cada especialidade, porque às vezes você como médico do esporte, quando o atleta vem, você olha e fala, cara, não acredito que tá fazendo isso. Entendeu? E são pessoas boas, muitas vezes, são bons profissionais que não sabem lidar com o caso de Porque é um nicho muito específico, né? Porque você não vai tratar um atleta, geralmente, como você falou, nos clubes maiores, né? E quem tem... Não só falando de futebol, né? Enfim, falando das outras especialidades, não, né? Das outras modalidades aí de esporte. No Brasil, principalmente, são os que menos tem. No futebol não são todas. Nas outras, então, o investimento é muito baixo. Muito baixo. Então, às vezes, a pessoa que está lá acompanhando esse atleta, às vezes também não é um médico do esporte. Não é um médico que está...
É simplesmente um médico para ter um médico lá, né? Que às vezes é obrigatório, inclusive, talvez, né? Se você pegar uma modalidade aí que vá fazer um evento esportivo, eles vão fechar uma ambulância e levar o cara que acabou de se formar para lá, que é mais barato. Então, esse é o problema. E aí, a pergunta que você me fez anteriormente, você acha que isso tem mudado? Tem, as pessoas cada vez têm se conscientizado mais. E especificamente hoje, aconteceu uma coisa que eu fiquei extremamente feliz, que foi um paciente que eu operei há 2 anos atrás, uma lesão de menisco, ele estava jiu-jitsu. Esse cara, chama Pedro, gente boa pra caramba. Esse cara reabilitou, fez a sutura de menisco, ficou 0, nunca mais voltou. Hoje, agendou consulta, eu falei, puta, será que tá com dor no joelho e tal, não sei o quê? Ficou tanto tempo sem vir. Quando ele chegou, ele falou, cara, eu tô um pouco acima do peso, quero correr a maratona de Chicago e vim aqui para você me preparar para isso. Falei, porra, sensacional, cara. Você entende que cada vez mais isso está sendo colocado na cabeça das pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa, se eu quero chegar lá, eu preciso me preparar para isso. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que a medicina esportiva vem crescendo muito. Por que é algo que ainda é difícil? Porque a pessoa, que nem ele teve uma lesão, a pessoa que não teve a lesão... vai achar que tá tudo bem. Exatamente. Que é o problema aí que vai dar cultural do SUS, do brasileiro. E de homens, né? Geralmente. Exatamente. Então, as pessoas, a medicina preventiva no nosso país, ela ainda é pouco explorada. Diferente, como você falou, a Dinamarca, os países que as pessoas elas não querem, já fazem de tudo para não ficar doente. Então, a medicina preventiva lá é muito forte. Aqui, cara, as pessoas se importam muito pouco com isso, né? E às vezes quando você quer fazer a medicina preventiva realmente, né? Fala, você precisa melhorar a questão do atividade física, ter acesso a melhorar sono, alimentação, os caras às vezes desencanam, né? E esse é um outro ponto importante também, que se a gente aprendesse isso e colocasse isso na nossa conduta terapêutica, a gente... Era outra especialidade. Hoje você vê, né? Eu sou médico do estilo de vida. Né? Tá, mas o que você prega? Que tem que comer bem, que tem que dormir bem, que tem que fazer atividade física. Pô, mas talvez isso não seja o básico, entendeu? Será que isso não é o básico? Será que se todos os profissionais falassem essa língua, precisaria ter um especialista em longevidade, um especialista em estilo de vida? Porque, assim, é o que você falou, a gente sabe que precisa dormir, que a gente sabe que precisa... desde uma lesão renal para uma lesão muscular. Se o cara não tiver uma boa alimentação, uma boa noite de sono, bem dormida, o cara vai ter problema para reabilitar qualquer lesão. E por que a gente não põe isso na nossa prática diária do tratamento? Tu vai ter que ter tantas noites de sono, tu vai precisar se alimentar da seguinte maneira. A gente acaba perdendo muito isso, né? Bom, e nessa questão dos atletas que você... Dos atletas não, né? Mas essas pessoas, população em geral. Qual que é a lesão que você mais diagnostica no consultório? Eu vejo que você fala bastante de artroscopia, né? De menisco, enfim. Sim. A artroscopia é para tratar menisco e para tratar o cruzado você também faz com artroscopia? Faz. A artroscopia é a cirurgia por vídeo, né? Sim. Então você consegue hoje, a maioria das cirurgias intraarticulares do joelho, você consegue resolver tudo por vídeo. É raro você precisar abrir um joelho para resolver uma lesão, né? A não ser que seja uma artrose, que você precisa de prótese, essas coisas, é cirurgia aberta. Mas hoje você consegue resolver muita coisa por cirurgia por vídeo, né? E acaba sendo a imensa maioria das cirurgias dentro da especialidade são todas por vídeo. A lesão que mais que eu mais vejo no consultório são lesões não cirúrgicas, né? São dores anteriores, sobrecarga do mecanismo por sensorial. Realmente do que a gente estava conversando agora há pouco. O cara que não está preparado, resolve... Isso aí. Agora eu vou fazer atividade física. Começa da cabeça dele e se lasca. Sem acompanhamento, e aí a primeira coisa que começa a sentir é a sobrecarga do joelho, não tem jeito. Quando... Eu acho que não é nem joelho. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo de uma mina... Coitada, ela até faleceu. Não sei se você viu um vídeo dela, tava fazendo foi fazer um agachamento com 230 quilos na barra. Mano, ela teve uma fratura, virou o pé, teve uma fratura, a barra caiu no pescoço, ela fraturou o pescoço. Nossa, não Isso não foi no Brasil. Mas ela tava com personal, tava acompanhada. E você vê que às vezes os exageros, né? E assim, ela era atleta de bodybuilder, tudo, enfim...
Isso é um pouco complicado, porque eu não vi o caso, mas como você está falando, ela era uma atleta de bodybuilder, ok. Fisiculturista, talvez por isso, talvez até justifique as sobrecargas, né, as cargas altas, mas hoje, cara, a tendência cada vez mais é você usar menos carga e utilizar outras coisas para você sobrecarregar o músculo. Porque o que dá resultado, o que faz o músculo crescer, é a fadiga. Isso está mais comprovado. Então, você consegue chegar a uma fadiga muscular se você aumentar a carga? Com certeza. Mas se você aumentar a repetição, se você melhorar a execução, se você associar exercício, você também consegue chegar na falha, né? E você vai curtir os benefícios disso, vai conseguir os benefícios da musculação sem você precisar alterar a carga, subir muito a carga. E muitas vezes, quando você sobe a carga, você tem mais risco de lesão do que quando você utiliza essas outras assim, coisas. Às vezes, quando você vai na academia, né, você quer subir a carga, geralmente o movimento começa a ser errado, você começa a fazer o exercício todo torto. E, na verdade, talvez se você diminuir a carga e fazer o exercício mais bem feito, é melhor do que você... Perfeito. Exatamente essa é a linha de pensamento. Quando você executa melhor, você coloca uma série a mais, você aumenta o número de repetições, talvez você precise de uma carga menor do que a que você está utilizando. Com uma carga menor, você tem menos risco de lesão. E o benefício é o que eu te falei. Se você chegar ao exercício extenuante, se você conseguir fadigar o músculo, é aí que você vai ter o resultado. Então, a carga o peso em si é algo que você utiliza para melhorar a sobrecarga? Precisa disso? Não, tem outras maneiras de você fazer isso. Tanto que tem formas de atividade física que nem utilizam peso do próprio corpo. E esses são muito mais difíceis do que fazer com peso na academia. Quando você fala em relação à infiltração é para tratar exatamente o quê? É dor? É para tratar lesão? Cara, a infiltração é o ato de infiltrar, né? Sim, exato. Então, o que você vai colocar dentro do joelho é que vai mandar um tratamento. Então, você pode fazer uma infiltração e você colocar o anti-inflamatório, que é o corticoide, né? Que a curto prazo você vai resolver o problema do cara muito rápido, que vai enxugar aquele joelho, vai melhorar. Se ele tiver muito edemaciado, vai melhorar a dor. Esse cara vai conseguir, vai te amar porque você fez isso. Porém, a longo prazo, a gente sabe que o corticoide ele é condrotóxico, né? Ele mata as células da cartilagem. A pessoa que faz infiltração recorrente com corticoide, ela vai ter uma sobrevida menor da articulação, né? Então, não pode ser utilizado. Não, também não é 8 ou 80. Pode ser utilizado, mas são para aqueles casos que você precisa de um resultado rápido. Então, um atleta que precisa jogar rápido e até a corticoide, por exemplo, como você falou, entrou no doping, né? Então, são... Mesmo infiltração? Se vai absorver, né? Acaba entrando. Vai entrar. Então, a gente tem que tomar cuidado até com isso agora. Mas se é um atleta ou uma pessoa que, puxa, eu quero correr a maratona, tô com muita dor, preciso fazer, preciso disso agora. Tá bom, curto período de tempo, rápido, para você melhorar, vai. Não é algo que você precisa ficar fazendo. Ácido hialurônico, por exemplo. O ácido hialurônico já é não o oposto, mas ele tem um poder anti-inflamatório, não tão grande como o corticoide, obviamente, mas ele é mais uma substância de lubrificação, né? Ele tem a propriedade anti-inflamatória, mas ele vai lubrificar a articulação, a gente chama ele de suplementação, porque no próprio líquido sinovial já tem ácido hialurônico. Então, a gente está enriquecendo esse líquido articular, né? E tem aí as novas, que são terapias celulares, né? Não é tão novo, né? Aliás, já é bem antigo. Tem o PRP, que é o plasma rico em plaqueto, o PPP, que é o plasma pobre em plaqueto. O PRP é mais falado nos Estados Unidos, o PPP mais na Europa. Que são... Até nisso tem a rixa, né? Tem. E são muitos estudos que mostram que isso tem eficácia em tratamento de várias lesões, principalmente lesões de partes moles que a gente fala, né? Lesões musculares, lesões tendinosas e até lesões da cartilagem em si. Se você parar para pensar, hoje no Brasil não é permitido o PRP? É permitido, mas para fins de estudo, né? Talvez isso seja revisto, né? Pelo que estão falando, vai ser. O mecanismo dele seria o quê? O PRP é um agente pró-inflamatório. Vou falar de uma maneira bem básica. Então, quando você faz
O ácido hialurônico, por exemplo, você está dando um substrato. É como se você estivesse dando um suplemento para aquelas células que estão dentro da articulação trabalharem. Beleza? Quando eu pego o PRP, por exemplo, eu estou indo na corrente sanguínea, separando um fragmento de sangue, aí eu coloco ele num processamento, extraio o plasma e eu pego aquelas células e injeto dentro da articulação. Ou seja, eu fui buscar células em outro lugar para colocar dentro do joelho ou da articulação que eu estou fazendo, esperando que ela tenha um potencial regenerativo, um potencial curativo naquilo que a gente está fazendo. Então, basicamente, o ácido hialurônico é um substrato, é uma terapia acelular. Eu não estou colocando célula ali, eu estou dando o tijolo para o pedreiro que está lá trabalhando. E aí, quando eu pego o PRP, eu estou pegando o pedreiro em outro lugar e levando ele para dentro da articulação. Entendi. Entendeu? E aí, quando eu vou, por exemplo, para o BMA, onde eu vou extrair célula-tronco de dentro da bacia, aí eu estou pegando o pedreiro jovem para colocar lá dentro. Então, eu tenho um poder regenerativo muito maior. Eu tenho um enriquecimento celular muito maior. Se eu pegar aqui em uma quantidade de sangue que eu tiro, eu vou pegar um número X de células. Se eu for para dentro da bacia, dentro da medula, eu vou conseguir pegar um número 1000 vezes maior. Então, o potencial regenerativo também é maior. Então, existem essas diferenças, né? Certo, mas e quando, por exemplo, você falou do plasma, e isso seriam terapias para lesão meniscal? Não. Ou para lesão ligamentar? Então, ou para ambos? Hoje em dia, isso vem sendo cada vez mais estudado, né? Então, tem estudos que, para lesão do manguito rotador no ombro, o pessoal está fazendo célula-tronco, com bons resultados. Lesão meniscal, também tem estudo do pessoal fazendo célula-tronco, com bons resultados. Mas eu acho que o que tem mais sólido aí para o tratamento de artrose, o PRP já se mostrou ser bastante eficaz, e para o tratamento das lesões musculares e tendinosas. Eu acho que... Parecia que fosse mais meniscal mesmo. Cara, se você parar para pensar, o sistema osteomioarticular é muito pouco irrigado. Esse é um problema. Então, quando você tem uma tendinite, por que demora para tratar a tendinite? Porque não chega sangue lá, pô. Por que muitas vezes você tem uma tendinite, toma anti-inflamatório e você, parece que não está funcionando, não está resolvendo. Por quê? A concentração de anti-inflamatórios tem que ter no sangue para chegar a algo lá que vai tratar é muito grande. Então, você pega, por exemplo, a epicondilite de cotovelo, você pega a tendinite de joelho. São áreas que são difíceis de tratar, porque você está todo o tempo demandando daquela região e chega pouco nutriente. Se chega pouco nutriente, tanto que várias técnicas de fisioterapia milenares eram aquele dry needle, que você furava, fazia sangrar e aquilo reparava o tecido. Era tipo um plasma rico em plaquetas. Você faz chegar sangue naquela região. Sim. Onde tem sangue, tem reparação. Tanto é que quando você tem uma lesão de menisco, a gente separa a lesão de menisco em 3 zonas. Zona vermelha vermelha, zona vermelha branca, zona branca branca. A lesão que está na branca branca, que é a região onde não chega sangue, você nem tenta reparar, porque não vai dar certo. Agora, a lesão na zona vermelha vermelha é um bom potencial regenerativo, que foi a que meu pai teve, eu suturei ele com 60 anos e deu certo. Está jogando tênis. E a zona branca, vermelha branca, você pode até reparar, chega sangue, se fizer ainda uma trepanação para fazer, chegar mais sangue, ou pegar, na Coreia do Sul eles faziam muito isso, eles tiravam o sangue, extraíam e colocavam o sangue com fibrina e fechavam a lesão ali, para estimular justamente esse potencial regenerativo. As lesões meniscais, elas são... Você falou que, enfim, tem traumas que podem acontecer, né? Que a gente começou no converso, e não precisam de traumas muito intensos, né? Isso geralmente vai muito... Quando a pessoa faz mais atividade física, enfim, tem um fortalecimento muscular melhor, existe uma prevenção desse tipo de lesão? Com certeza. Tanto do menisco, quanto a muscular, quanto ligamentar. A pessoa que se prepara para a atividade, que faz um bom preparo, um bom trabalho de propriocepção, um bom trabalho de alongamento, de fortalecimento, ela tem menos propensão a lesões de joelho. Com certeza. Eu tava vendo um vídeo seu esses dias no Instagram que você tava... reagindo a um cara fazendo o cara passando tipo um rolinho no joelho, que o cara tava... Mano, que bizarrice é aquela, mano? Cara, mas isso é aquilo que a gente tava falando antes de começar esse podcast, né? O quanto que as pessoas estão invadindo a medicina com medidas
muitas vezes, de tratamento que a gente olha e fala assim, cara, o que esse cara tá fazendo? Na verdade, o que ele mais está fazendo ali é uma baita de uma liberação miofascial, entendeu? Se você for olhar grosso modo, é uma bizarrice, mas ele nada mais está fazendo que isso. É que no vídeo chega a ser engraçado porque ele fala, tô consertando o ligamento aqui. Não é. Mas vai melhorar? Vai, porque uma boa liberação miofascial melhora a dor no joelho, entendeu? Ainda mais se o problema for muscular. Mas geralmente essa liberação... Eu acho que tem um outro vídeo que você fala sobre alongamento, né? Uhum. Alongamento de joelho também é interessante para a prevenção desse tipo de lesão. Sim, para o tratamento, tanto da melhora das dores, né? Então, o paciente que é idoso, que tem desgaste, tem artrose de joelho já, se ele faz um bom trabalho de alongamento, ele tem menor dor. O score de dor dele vai ser menor do que aquele cara que não faz alongamento. O alongamento ele serve para ajustar questões da ligamentar. Tudo, na verdade. A questão biomecânica. Então, por exemplo, se você vai numa academia, você quer, sei lá, vamos pensar que o cara quer ganhar massa muscular. Uhum. Se ele tem um bom alongamento, ele tem uma boa fase excêntrica, ele consegue alongar bem a fibra, ele vai usufruir melhor disso. Ele vai ter uma resposta maior à hipertrofia. Então, ele vai ter se ele tiver encurtado, ele for dar um tiro, muitas vezes, quantas vezes já viu o cara romper a posterior de coxa, dando uma explosão? Futebol tem bastante, você vê Tem bastante. bastante. Então, um bom trabalho de alongamento, ele vai prevenir essas lesões também. Então, ele vai te melhorar, tanto para você ganhar condicionamento físico, ele vai melhorar para você hipertrofiar a musculatura, ele vai melhorar na prevenção da lesão, então ele vai melhorar nas dores de quem já tem um desgaste articular, tudo isso comprovado cientificamente. E suplemento de colágeno? Funciona? Assim, minha esposa é dermato, né? E aí a gente para dermatologia, a princípio, não existe um benefício. Mas parece que para ortopedia é um pouco diferente, né? E não é. Por quê? Não é o efeito que é vendido. Então, que as pessoas... que eu imaginava. O pessoal talvez venda um efeito maior do que realmente tem. Exatamente. Então, a indústria ela vende de uma maneira que você vai tomar o colágeno e vai crescer cartilagem, milagrosamente vai crescer cartilagem no teu joelho ou na tua articulação. Isso não vai acontecer, né? Primeiro que... Por que a sua esposa que é dermato fala que o colágeno não funciona? Porque a absorção praticamente... Não, colágeno é proteína, né? Sim. Quando você toma, vai ser quebrado em aminoácido e vai ser absorvido o aminoácido. Aminoácido, exatamente. Mas a qualidade que tem, por que eu tomei o colágeno e melhorou minhas dores articulares? Por que isso acontece? No momento que você está quebrando o colágeno lá, isso sintetiza uma série de sinalizadores, mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios que agem a nível articular. Então ele funciona como se fosse um anti-inflamatório. Entendi. Onde o cara pode tomar por um tempo prolongado. Agora, tem um baita de um poder anti-inflamatório? Não tem. Tem problema o cara ficar tomando? Não tem. Por isso que muitas vezes é passado. O cara vai tomando... Agora, que isso vai crescer cartilagem, não existe, né? Isso não funciona dessa maneira. Porque senão seria simples, né? Eu costumo falar para o paciente, vou tomar o suplemento, vou tomar óleo, o pessoal fala muito de próstata, né? Óleo de semente de abóbora, o sal palmeto. Cara, olha quanto é investido de milhões em pesquisa e um monte de remédios. Se realmente desse certo, a indústria já tinha patenteado e transformado isso numa cápsula que funcionava. E ninguém precisava de médico. Exato. Né? Exatamente. Então, às vezes, as pessoas têm que entender que o milagre, ele não é com a gente, né? É que, na verdade, entra muito naquilo que a gente falou também. Como o médico, muitas vezes, ele aborda muito pouco sobre isso, acaba gerando espaço para as pessoas virem e trazer falar. Isso à tona. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo no cúrcuma. Cúrcuma funciona para quem tem uma artrite, quem tem uma doença inflamatória a nível articular, para qualquer doença inflamatória vai servir. Por quê? É um anti-inflamatório natural. Mas por que o médico não prescreve a cúrcuma? Porque ele muitas vezes prescreve o anti-inflamatório. Não com a potência de um anti-inflamatório medicamentoso. Mas se ela fizer uma suplementação com cúrcuma, vai melhorar a dor articular? Vai. Entendeu? Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo disso na medicina e abre espaço para ter essa discussão, né? Voltando um pouquinho, eu vi esses dias... Acho que foi um Reels, um cara falando que agachamento pode fazer mal pro joelho, que tem algum tipo de lesão.
Acho que se fizesse mal, tava todo mundo lascado, né? Porque acho que um dos exercícios que mais se faz na academia é agachamento. Talvez o agachamento mal acompanhado, né? Na verdade, essa discussão do agachamento, cara, eu já vi muita coisa a respeito disso na internet. Ah, é errado agachar fundo, passou de 90 graus, é errado, o joelho passou a linha do pé, ultrapassou, foi mais anterior do que os pés estão, é errado. É humanamente impossível você conseguir fazer um agachamento de mais de 90 graus do joelho, um agachamento a fundo, sem o joelho ultrapassar a linha do pé. É impossível, não tem como, né? Então, assim, a pessoa que fala isso, ela não tem o menor conhecimento daquilo que ela está falando. E que o agachamento vai gerar uma lesão no joelho também. O agachamento, muito pelo contrário, ele é terapêutico para aquela pessoa que tem dor no joelho. A gente está discutindo que a massa muscular vai ser responsável por amortecer impacto, por melhorar as queixas álgicas, por melhorar... Então, o agachamento ele vai ser bom por conta disso. Agora, se a pessoa ela tem um problema no joelho, como a gente está falando, uma dor anterior, quando eu faço o agachamento e eu passo, de fato, a linha do pé, eu vou para grandes ângulos de flexão do joelho, eu sobrecarrego mais o compartimento anterior no joelho. Para aquela pessoa que tem uma condropatia patelar, condromalácia patelar, uma lesão de cartilagem anterior, ou uma tendinite patelar naquele momento, vai piorar as dores? Vai piorar a lesão? Vai. Entendeu? E essas pessoas precisam ser adaptadas. Agora, você não tem nada, não tem problema. Tem problema agachar? Não, pode agachar. Eu acho que é importante também a questão do profissional que vai orientar essa pessoa a fazer o agachamento, né? Se ela souber que essa pessoa tem uma lesão... Exatamente. E aí existe... E não que ela não possa agachar, tá? Ela pode, mas existe uma amplitude de segurança para ela fazer isso. E aí entra a capacidade do bom profissional de falar, pô, tu tem problema aí? Então, peraí, vamos fazer dessa forma. Pode fazer, mas vamos fazer dessa forma. Claro, ela vai fazer uma amplitude de segurança, ela não vai colher totalmente os benefícios do agachamento, vai pegar menos, talvez um pouco menos de glúteo, um pouco menos de quadríceps, tá ok, mas ela está fazendo o agachamento. E com o tempo, conforme ela vai melhorando a questão muscular... Depois ela vai conseguir fazer. Exato. E Vitão, tem algum exercício que seja melhor para a questão de joelho, saúde articular, ou só fazer exercício bem feito, obviamente, ajuda? Olha, se você puder fazer atividades de baixo impacto, elas são superiores, elas vão ser melhores. Você vai colher o benefício do fortalecimento muscular, da hipertrofia, do tônus muscular, da estabilização, sem você necessariamente ficar agredindo ele com impacto. Então, eu costumo sempre falar que a cartilagem do joelho ela se assemelha a uma pastilha de freio de carro. Ao longo da tua vida, você tem uma pastilha X, você vai gastando ela. Então, aquela pessoa que utilizou mais o joelho, ela vai gastar mais. E o impacto é o que mais gasta o joelho, entre aspas. Com certeza, é o que mais gasta o joelho. Então, se você pegar um cara que faz futebol, corrida, essas coisas, ele vai gastar mais a articulação, né? Não sejam bons exercícios, não é isso. Mas que existem exercícios melhores, existem, né? Então, o campeão aí para estabilização articular, com certeza, vai ser a musculação, né? Onde você consegue fazer uma hipertrofia, fortalecimento muscular com um baixo desgaste. Isso é muito bom. Bicicleta, natação, todos são exercícios de baixo impacto que você consegue fortalecer a articulação. Engraçado que meus pacientes, eu falo para os pacientes, eles passam aqui e falam, não, cara, você precisa fazer atividade física. Ah, não, mas eu tenho dor no joelho, eu não posso fazer nada. Aí os caras, é sempre essa desculpa, né? Meu joelho, eu tenho não sei o que no joelho, eu não posso fazer nada. E às vezes eu fico meio sem, falo, pô, mas eu não sei se dificilmente eu acho que um ortopedista vai orientar o cara a não fazer nenhum tipo de atividade física. Tem isso? Esse é o problema. Até hoje eu vejo isso. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela tem uma lesão de SLAP no ombro, né, que é uma lesão que tem no lábio da glenoide. E o cara falou para ela que ela não pode fazer mais nada, tem que operar e não pode fazer atividade física. Pô, peraí, ela tem uma lesão no ombro, você não pode fazer atividade física. Peraí, né? Dá pra correr, dá pra fazer o que ela quiser. Andar de bicicleta. Então, peraí. Hoje a gente ainda vê muito profissional assim, né? E aí entra naquilo que eu falei pra você lá no começo. Pô, será que o cara não tinha que ter entendido um pouco ao lado do atleta, ao lado da atividade física, pra saber que ele pode fazer? E hoje, Thiago, vou te falar. Não existe uma lesão de joelho
uma lesão de joelho permanente que você não possa praticar atividade física. Não existe nenhuma lesão. Não existe nenhuma lesão. Ah, eu tenho X lesão no joelho, não posso praticar atividade física. Pode, cara. Então, é só você colocar um floater no meio da perna, não bate a perna e vai fazer natação. Então, você pode fazer atividade física. O joelho fica parado. Ou seja, fazer atividade física você pode. Então, agora, como você vai fazer a adaptação? É aí que entra o bom profissional, né? Esse é o ponto. E às vezes está muito bem acompanhado, né? Porque é o que eu falei, o que a gente comentou agora do agachamento. A pessoa tem uma lesão X, que ela não pode passar de determinada amplitude, e aí, o profissional que está acompanhando essa pessoa durante uma atividade física, né? O personal, às vezes não sabe disso e acaba forçando essa pessoa a fazer e aí machuca mais ainda. E aí o problema é que essa pessoa às vezes fica traumatizada, né? Exatamente. Esse é o ponto. E se você parar para pensar, às vezes ele vai falar, eu sinto dor quando eu faço agachamento. Ele vai substituir por um outro exercício, então tá bom, então vamos trocar pela cadeira extensora. Também vai dar a mesma sobrecarga anterior, entendeu? É um exercício que você mexe de uma maneira semelhante na região anterior do joelho. Então, se você tiver bons profissionais acompanhando você, você vai conseguir treinar, vai conseguir, independente da lesão que você tem. É até isso que a gente está falando. Quem tem dor anterior não pode agachar? Pode, só tem que cumprir uma amplitude de segurança. Então, é mais fácil você falar que o cara não pode do que você perder tempo explicando como ele pode, entendeu? Boa. E com relação à artrose, Vitão, por que é tão comum hoje? Ela é tão comum porque as pessoas estão ficando velhas. Estão envelhecendo mais. Então, se você parar para pensar, a gente teve uma inversão na pirâmide, né? Sim. Então, hoje a gente vive mais, consequentemente a gente gasta mais. Como eu disse, é uma pastilha de um freio de carro. Você vai gastando ao longo da vida, né? E além disso, as pessoas que estão chegando nessa idade hoje, que são nossas avós, né? Muitas vezes elas não tiveram a informação que a gente tem. Então, como que eu faço para manter uma longevidade da minha articulação? Fazendo atividade física, fazendo fortalecimento. Vai falar isso para uma senhora de 70 anos para ela começar a fazer atividade física agora? Não vai fazer. Não vai. Depois de muita luta, consegui meu pai começar a fazer musculação pelo menos 2 vezes na semana. Já é uma baita de uma vitória, porque não vai fazer. Eu tenho uma avó que está com Alzheimer. Pô, atividade física para ela seria mais do que recomendado. Sim. Você vai tentar falar para ela até vai na academia, mas aí tem vídeo na academia, ela tá sentada lá. Aí a personal fala, faz isso, dona Zélia. Eu não vou fazer. Ela não entende que aquilo é importante para ela. E aí é uma questão de condicionamento. Se a gente, quando a gente chegar nos nossos 60, 70, 80, se Deus quiser nós vamos chegar, a gente vai ter essa conscientização. Então talvez a gente tenha uma articulação melhor do que a dessas pessoas. Ou não, porque também a gente está colocando elas à prova muito mais do que elas colocam. Então hoje você pega a quantidade de praticantes de atividade física, por exemplo, corrida, tem muito mais. Você falou sobre a questão de atividade de impacto, né? Que desgasta, né? E eu tenho um amigo que está correndo maratona, né? Essas lesões são mais comuns em pessoas que maratonistas, essas coisas? A lesão de degeneração da articulação, sim. Se você pegar corredores, hoje no meu consultório tem bastante assim, paciente que é atleta sênior, né? E esses caras que fazem atividade de impacto, eles têm uma degradação articular maior, com certeza. E aí isso geralmente evolui mais fácil para artrose? Sim. Qual que é a gênese da artrose, né? Durante muito tempo falava, isso é degeneração senil, é da idade. Na verdade, o que acontece existe um processo inflamatório que começa a acontecer dentro da articulação do joelho. Aquele processo inflamatório atrai mais células para dentro do joelho que começam a atacar a própria cartilagem. Então é como se fosse uma doença reumatológica. Não é à toa que lá na faculdade, quando a gente estava estudando, a gente aprendia artrose aonde? Não era na ortopedia, eu pelo menos aprendi na reumatologia. Sim. Por quê? Porque não deixa de ser uma doença autoimune, imune-mediada. E cada vez mais os estudos colocam isso em discussão. Então, começam a ter sinalizadores inflamatórios que atraem células para dentro do joelho, que começam a vir uma cascata maior e maior e maior, e aquilo vai gerando um processo inflamatório ainda maior que ataca mais o joelho. Então, a degradação, ela aumenta
à medida que a artrose vai aumentando, vai piorando ainda mais. Meu avô colocou prótese de joelho, né? Meu avô já faleceu, ele teve... Eu lembro, eu devia ter aqui, uns 10 anos, quando eu lembro que ele fez a cirurgia de colocar artrose, né? E de colocar prótese. E ele jogou bola, ele era sapateiro, mas enfim, naquela época ele tinha o Oeste de Itápolis, ele jogou no Oeste, ele era lateral direito. E eu lembro que ele tinha muita dor no joelho, cara, muita. E assim, depois que ele colocou a prótese, ele ficou um tempo bom, mas mesmo aí depois eu já era médico, eu lembro que eu acompanhava, ele tinha muita dor articular, e ele tinha uma limitação importante em dobrar o joelho, né? Da flexão. Com prótese ainda é assim? Quando que decide, por exemplo, você tem que colocar uma prótese e vamos tentar o tratamento conservador? Existe alguma indicação mais assim absoluta, que a gente chama, né? Tipo uma indicação mais clássica ou é tudo muito relativo? Quando eu estava no R4 de joelho, eu aprendi que quem indicava a prótese era o próprio paciente. Então você, como cirurgião de joelho, você mostrava isso como opção e falava: a hora de fazer a prótese é você que vai me falar. Quando você tiver uma qualidade de vida baixa, quando você não conseguir fazer mais suas coisas, ou uma dor muito alta, você me chama, a gente vai fazer a prótese. Eu penso diferente disso. Por quê? Muitas vezes a pessoa, o idoso, ele não entende que ele está virando de baixa demanda. Ele acha que aquilo é normal para ele. E aí, por exemplo, pega o exemplo do teu avô, que talvez tenha sido assim. Ele sente dor no joelho, aí de fato ele para de ir no mercado. Porque ele fala: puta, não consigo andar até lá, vou sentir muita dor. Aí ele fica em casa. Aí ele para de ir na praça encontrar com os amigos dele. Aí ele fica em casa. E outros problemas vão sendo gerados por isso, né? Às vezes a pessoa para de fazer atividade física porque está com dor e isso gera uma cascata de problemas piores ainda. Ele vai ter um pior controle da pressão arterial, ele vai ter um pior controle emocional, ele tem mais tendência a desenvolver depressão, ele tem uma série de coisas que vão... Só que ele não vai perceber que isso está sendo ocasionado pelo joelho. Ele não tem o discernimento de falar: putz, se eu estivesse andando com a articulação boa, eu ia no mercado e encontrar as pessoas e ia conversar. Não é tão lógico assim. Sim. Parece lógico aqui falando. São problemas secundários que começam a surgir e que a gente como médico que trata isso diariamente consegue entender. Exatamente. Mas a pessoa que está sofrendo ali, que está vendo, para ela é a vida normal dela, né? Exato. E são coisas que vão acontecendo dia após dia. A limitação, a dorzinha, aí você fala... Quando você fala para ele: quando você sentir muita dor, então você me procura. O cara: o que é muita dor? Tipo, eu consigo conviver com isso. E dor é muito relativo. Eu vou falar pra você, meu avô era um cara que assim, pra dor, tô pra ver alguém que aguentasse dor igual ele. Ele teve alguns problemas de saúde, ele precisou fazer mielograma, fazer sem anestesia, ele não tava, faz o seu serviço e pau na máquina. Era daqueles que... Então, você vai falar para um cara desse que, quando você não aguentar mais de dor, você me procura. Eu acho assim, tem que ter o bom senso, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles colocam prótese já com 50 anos. Começou a sentir uma dor, eu acho que a gente pode segurar um pouco mais, até porque a prótese gasta igual o joelho, né? Então, se você faz uma prótese muito precoce, a chance da gente viver muito e precisar trocar essa prótese é grande. Então, eu acho que a gente tem que dar uma segurada nesse ponto. A gente não precisa ser tão radical quanto é fora do Brasil. Mas a gente também não precisa esperar 80 anos para colocar uma prótese, entende? Acho que a gente consegue devolver uma qualidade de vida boa para um idoso. É isso que eu ia perguntar. Uma pessoa que fez a prótese consegue viver... Tranquilamente. Consegue fazer atividade física normal. Eu vou te falar, 100%, não é... Não é um joelho novo, né? Não é 50, não é 60, não é 70. 100% dos pacientes que fazem a prótese falam isso, repetem a mesma coisa. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha feito antes. Porque acontece isso que eu te falei, ele vai deixando acarretar num problema e aí vira uma bola de neve, entendeu? E com relação a... Não sei se... Talvez já tenha até respondido isso antes, mas... Hoje a gente não sabe, por exemplo, se existe algum exercício específico para tentar adiar a artrose. Por exemplo, pensando na gente agora. Eu tenho 36, você deve ter por aí também, né? 33, não é? 33. Tem alguma coisa que a gente possa fazer agora para evitar a artrose? Tem, massa muscular. Músculo. Se eu tiver uma boa massa muscular, você vai evitar artrose. Você não tem dúvida. Porque geralmente você vai criar uma estabilização melhor no joelho que vai evitar sobrecargas desnecessárias, vamos assim dizer. Cara, pensa assim,
se eu pegar essa caneta aqui, eu vou jogar ela no chão. Ela vai bater assim, vou fazer um trauma axial nela, certo? Vai passar uma energia por ela. Sim. Concorda? Tá bom. Agora eu pego essa mesma caneta e eu coloco, envolto ela de massinha e jogo ela no chão. O composto ficou até mais pesado, mas quando ela bateu no chão, passou mais ou menos energia na caneta? Menos. Menos, porque dissipou na massinha. Só por isso aí sua massa muscular já ajudaria. Aí tem o cara que já aconteceu de um paciente falar, então se eu tiver gordura vai amortecer É isso que eu também. ia falar, mas o problema é que a gordura não amortece. A gordura ela não está fora, ela não está presa no osso, então ela não dissipa energia. Ela só aumenta o Ela só peso aumenta do o composto, peso. mas ela não dissipa energia. Então, o músculo por si só ele já faz isso. Então, pensa um cara batendo o pé todos os dias, você andando, você correndo, você tem uma carga batendo lá o pé no chão. O músculo está dissipando ela. Então, a carga que vai estar passando na articulação é muito menor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o próprio sistema de alavanca, quando a gente não tem massa muscular, é só você pensar, na patela ali no joelho, se eu tenho uma baita de uma massa muscular para dissipar a energia da patela, eu vou ter uma sobrecarga muito menor na região anterior do joelho. Então, tenho menos desgaste. Então, e por que as pessoas... A degeneração ela também é senil, ela também é da idade. E você falou bem, depois dos 35, dos 40, dos 50, Sarcopenia. a gente entra num processo grande de sarcopenia e progressivo. Cada vez mais a gente vai perder massa muscular. E perder massa muscular gera mais desgaste articular. Então, se a gente quiser preservar isso, é não deixar essa sarcopenia chegar, né? A gente tentar lutar contra ela. E a sarcopenia hoje, basicamente, para evitar atividade física, né? Atividade física e suplementação, né? Hoje, você falar de um cara de 40 anos que não toma creatina, não cabe na minha cabeça. Não cabe, não tem porquê. Assim, por quê? Porque a creatina ajuda na manutenção de massa muscular, massa magra. Tem que tomar. Tem que tomar porque se você fizer a mesma dieta, a mesma atividade física, tudo igual você fez no ano anterior, nas mesmas horas, você vai perder massa muscular. E é importante ressaltar que, às vezes, falando um pouco, né, aproveitar que a gente tem um ortopedista e um urologista junto, que creatina não faz mal pro rim. As pessoas costumam... doutor, eu fiz meu exame de função renal e deu alterado por conta da creatina. Cara, não é isso. Eu costumo falar que, assim, a creatina, ela é... imagina que o rim é uma máquina de lavar louça. E você lava, sei lá, 10 pratos por dia na sua casa. Ela lava tudo bem, 10 pratos por dia. Se você der uma festa, você vai aumentar a quantidade de louça que está funcionando, que está precisando ser lavada. Alguém que chega na sua casa fala, porra, tem louça acumulada, a lava-louça quebrou. Não, a lava-louça está funcionando. É que você aumentou a quantidade de louça. Então, o marcador não quer dizer que tenha lesão renal. Inclusive, a gente usa um outro exame que não depende da creatina, né, que é a cistatina C. Hoje é um exame que marca muito melhor a função renal e que não depende, o cara só pode tomar ou não creatina. Teve um paciente que eu atendi, ele tinha insuficiência renal crônica e ele estava fazendo atividade física e ele queria tomar creatina. Só que quando ele tomava, a creatina dele subia muito, cara. Aí, porra, mas o que está acontecendo? E aí, foi justamente quando a gente fez a cistatina C e viu que estava tudo bem. Quando eu estava na faculdade... Eu estava na faculdade, eu era estudante e eu senti uma costocondrite aqui, assim, do lado esquerdo, né? Daí, tava rodando um estágio, eu falei, cara, tô com muita dor no peito. E eles fizeram um exame de sangue e tal e veio minha creatinina tava de, acho que 2. Tava alta, mas assim, não era um absurdo, né? Cara, quando viram aquilo, falaram, porra, você tem doença renal, tal, não sei o quê. Cara, quando eu peguei aquilo, eu parei para pensar, eu não sabia nem se... Eu falei, puta, será que a creatina pode aumentar a creatinina? Será que é um composto? Será que é, né? E aí eu parei para pensar, eu falei, mas a ureia tá normal, não pode ser insuficiência renal. Eu era estudante de medicina. E aí os médicos que estavam lá no plantão estavam falando que eu era doente renal. Então, hoje, cara, a educação médica, se você parar para pensar, o próprio... Cara, minha avó, repetindo, ela tem Alzheimer. Tem vários estudos que mostram que fazer suplementação creatina vai ajudar. Principalmente na questão da sarcopenia. Minha avó está atrofiando. Eu falei, tem que dar creatina para ela. Aí minha mãe falou, mas o... Como é que chama? Neuro? Não.
O geriatra da vovó falou que creatina vai dar problema no rim dela. Que o rim dela vai parar se começar a dar creatina. Eu falei, não vai parar. Não vai parar, pode dar. Então, assim, é um negócio que as pessoas, elas realmente acreditam que a creatina, ela vai... o famoso trata o exame e esquece de tratar o paciente. E aí a pessoa aprendeu que aquilo é um marcador de insuficiência renal, mas ela é incapaz de entender que aquilo é normal subir. Tá tudo bem, né? O rim não vai parar porque tem mais creatina. Tá tudo bem. Isso, cara, lembra, acho que quando a gente tava no plantão junto, eu falei, cara, grava isso, por favor, grava isso, porque, cara, é um negócio que a todo momento eu recebo, você fala, mas não tem problema eu tomar esse tanto de... Não tem, pode tomar. Exato. Deixa eu ligar. E outra coisa que é importante falar é que também não causa cálculo renal, porque as pessoas também têm essa. Porque eu comecei a tomar creatina, apareceu uma pedra no meu rim. Porra, não é assim, velho. É que às vezes o cara vai começar a fazer atividade física, ele tá certo, ele tem que começar a ir atrás, aí ele começa a tomar suplemento, ele começa a tomar whey, aí ele aumenta a ingestão proteica, só que ele não acompanha a ingesta de água, ele não acompanha a ingesta das outras alimentações de fruta, legume, verdura, ele desequilibra tudo. E aí, obviamente, aí bota a culpa na coitada da creatina. Sim. É igual o cara que enche a cara, come amendoim, passa mal e a culpa foi do amendoim. Com certeza. Hoje é um mito muito grande. A creatina, ela sofre ataques constantes, né? E principalmente é um dos suplementos mais estudados, né? É um dos suplementos mais estudados, mas é o que eu falo. O médico, ele não estuda isso aí. Ele estuda aquilo que ele aprende. Então, ureia e creatinina, beleza, é isso que eu tenho que ver para ver lesão renal? A creatinina tá alta, tá insuficiente renal. Então, e tanto que quem tem mais massa muscular vai ter uma creatinina mais alta. Com certeza, né? Com certeza. Hoje a gente outra também é a CPK, né? CPK. Aí se você fala, puta, a sua CPK tá alta, não sei o que, é uma enzima muscular. Você tá rompendo fibra, tá fazendo musculação, vai subir, tá tudo bem, entendeu? Não, vai fazer rabdomiólise, pô. Qual é o nível da enzima que ele tem que ter para fazer rabdomiólise, sabe? Calma, tá tudo bem. Sim. Então, Qual um outro suplemento que você costuma indicar, além da creatina? Cara, para aqueles pacientes que vão entrar num procedimento cirúrgico, que já treinam, para segurar a massa magra, eu recomendo, né? Bastante HMB, que é hidroximetilbutirato. Não é ele que vai fazer se você tomar o que os estudos colocam, né? Se você tomar ele por muito tempo, não vai ser ele que vai fazer segurar a massa magra, mas quando você toma em períodos esporádicos, ele ajuda a manter. Então, na pessoa que já treina e vai para uma cirurgia, pode ajudar a segurar. A creatina, com certeza que vai, e a própria suplementação do dia a dia. A alimentação, o suplemento, ele não substitui a alimentação, né? Então, se o cara se regra bastante na alimentação, já é um puta avanço. Você precisa fazer poucos ajustes com relação ao suplemento, porque a alimentação dele já é muito boa. Às vezes aqueles outros suplementos com enzima Q10, o BCA acaba sendo um aminoácido, né? Então... cara, isso aí, assim, é difícil falar, né? Tem muita gente que acredita, tem muita gente que coloca. Eu acho que tem suas indicações, mas não é essa que são vendidas. Não é igual o pessoal fala para todo mundo. Não, é igual o BCA, né, cara? O BCA durante muito tempo foi a febre. Tem que tomar BCA, tem que tomar BCA. Caiu por terra. Todo mundo vê, você tá fazendo xixi caro, né? Que o pessoal fala. Então, o mundo também do suplemento é igual... Eu acho engraçado que às vezes eu tenho bastante vídeo aqui no YouTube, né? E assim, eu falo mais relacionadas, por exemplo, a remédios naturais para a próstata, né? E aí chove de comentário. Porque o médico ele tem impacto com a indústria farmacêutica, ele quer vender o remédio, ele só quer tratar a doença. Aí eu fico pensando, cara, será que ele não pensa que o suplemento é a indústria farmacêutica que está fazendo? É igual, é a mesma coisa. Inclusive é mais lucrativo, provavelmente, porque passa por uma série muito menor de regulamentação. A aprovação da Anvisa é mais fácil. Tem um zilhão de outros caminhos mais fáceis para ele vender um suplemento do que ele vender um medicamento. Com certeza. Então, a pessoa não entende que a vitamina C que ela está comprando na farmácia para justamente, supostamente, não ficar gripada e que não vai adiantar porcaria nenhuma, também é a indústria farmacêutica que está sendo feita. Exatamente. Só que aí quando você fala que assim, o que dá saúde, que é fazer atividade física, comer adequadamente e dormir, ter uma boa qualidade de sono,
Ah, não, esse aí não. Aí para você falar isso, você tem que ser o médico da longevidade, né? É. Do estilo de vida. Mas esse é o básico, a gente parte do princípio que o cara não vai fazer o básico. E por isso que muitas vezes a gente entra com o remédio. Porque você, porra, se eu falar para você que, não vou falar 80%, mas tem estudos que colocam que 60% das dores osteomioarticulares, das dores lombar, joelho, 60% dessas dores elas vão melhorar. Você fazendo alguma coisa ou não. As doenças são assim. A maioria dos problemas de saúde são assim, né? São autolimitados. Então, esse é o ponto. O ponto é que muitas vezes a pessoa ela não faz o básico. Ela começa a sentir uma dor, ela não para de fazer a atividade, ela que causa dor, ela vai e continua, ela vai. Então, assim, quando é a hora de você procurar um especialista? Isso é difícil você falar. Sim. Me perguntaram isso, quando que é a hora de uma pessoa que tem dor no joelho procurar um ortopedista? Pô, na minha opinião é sempre. Na primeira vez, né? Porque aí ele vai poder falar, não, isso não é nada, ou isso é grave, isso não é grave, então eu procuraria o mais precoce possível. Mas tendo em base que 60% das dores são autolimitadas e vão passar, talvez seja melhor esperar um pouquinho, né? Então é difícil essa resposta. Sentar, reavaliar, né? Ver o que tá fazendo, né? É igual assim mesmo, quando eu falei pra você que eu tava acordei com dor no joelho. Cara, eu acordei às 3 horas da manhã com uma dor insuportável. Nunca aconteceu isso na minha vida. E assim, eu já tinha uma dor que eu até comentei com você, que eu costumava operar em pé com o joelho rotacionado. Então eu ficava o pé nessa posição e o corpo nessa. E aí eu percebi que quando eu terminava a cirurgia, a lateral do joelho começava a doer. Falei, porra, acho que eu tô forçando demais. Mas aí, corrigi a postura, melhorou. Eu acho que nesse dia, não sei se eu tava muito cansado, eu dormi com ele rotacionado. Exatamente. E, mano, eu acordei com uma dor insuportável. Mas você tem que pensar, cara, que o joelho ele não é diferente, por exemplo, da tua boca. Quando você já usou o aparelho? Já. Quando você ia no dentista, ele dava aquele apertão no aparelho. O dentista em casa era meu pai, não podia nem xingar. Você queria matar o cara, né? E aí você ficava lá, pô, passava um tempo, uns 2, 3 dias assim, dor. Não consegue comer. Depois começa a melhorar e some. Então, o joelho é partes moles igual. Então, que nem você falou, fiquei com ele rotacionado, dormi com ele rotacionado. Pô, você ficou estirando partes moles, ligamento, músculo. É claro que isso vai doer. Então, entra naquela questão. Pô, 60% das dores, elas são autolimitadas e vão melhorar. Se não melhorou, pô, aí você procura ajuda. Porque se não passou até agora, não vai passar. Entendi. Boa. E Vitão, pra gente ir finalizando, a gente comentou aí com sua avó, né? Enfim, meu pai começou a fazer atividade física. Pra essa população, se for, tenho 50 anos, decidi fazer atividade física, o que é melhor para se preparar? De que orientação que você daria para essa pessoa? Bom, primeira coisa, a pessoa que quer fazer atividade física, ela tem um peso para ela fazer atividade física? Né? Qual que é a necessidade que ela tem de fazer atividade física? Ela tem problema cardíaco? Ela tem problemas de saúde, outras morbidades? Ela qual o peso dela? Então, é tudo que você vai avaliar num cara. Então, beleza, você quer fazer atividade física? Mas, o que você gosta de fazer? Gosta de jogar bola. Porra, cara, tu tá com 100 quilos, tem problema cardíaco, jogar bola não é pra você. Entendeu? Por mais que você goste, você vai fazer outra atividade física. Então, acho que primeiro é você avaliar quem que é o indivíduo que quer fazer atividade física. Então, passar um bom profissional, no especialista, que vai avaliar a parte cardíaca. Beleza, tá apto para fazer atividade física? Aí vai naquilo, o que você gosta e qual é a limitação que você tem. Puta, eu gosto muito de futebol, mas, poxa, tenho artrose, tenho desgaste no joelho. É atividade para você? Não, não é, cara. Mas eu só gosto de futebol. Tá bom, vai assumindo o risco, entendeu? Acho que a gente também não pode não deixar o cara fazer a atividade que ele gosta. É risco e consequência, né? O cara vai ter que fazer, vai ter que pagar por isso. Mas o cara vai fazer atividade física, decidiu, beleza. Eu acho que é uma atividade de baixo impacto, começar a condicionar antes. Então, poxa, eu gosto de fazer... Dá um exemplo de uma atividade física aí. Sei lá, jogar tênis. Quero jogar tênis. Beleza. Como que você vai começar a se preparar para o tênis? Massa muscular, controle ponderal, controle de peso. Então, inicia na musculação, inicia na bicicleta, ganha o condicionamento. Depois você vai começar a pensar a performar no tênis. Começar a performar no tênis. Não que você não... não posso começar no tênis? Pode.
começa, vai devagarzinho. Vai mais devagar. Mas você não vai entrar e... O que acontece é, o condicionamento físico, ele acaba sendo muito rápido, né? Então a gente consegue hoje correr, se eu sair correndo hoje, eu corro 2 km. Se eu for correr 2 km por 2, 3 semanas, eu tô correndo 4 km. Eu consigo correr 6, 10, e se eu me esforçar um pouquinho, eu vou. Então, a adaptação cardiovascular, mais ela é rápida. muito rápida. A osteomioarticular, não. Então, esse é o grande problema. Muitas vezes o cara se sente bem, pô, eu tô indo bem, eu tô conseguindo jogar tênis, eu fiz o treino inteiro de tênis, consegui, tá, beleza, mas e tua musculatura? Então, você vai se E lesionar aí já que já. o cara se empolga. Aí ele se se inscreve pro machuca. campeonato. Aí fala, não, vai ter campeonatinho daqui 2 meses e tal. Aí, pô, aí como vira um problema. Então, quer começar a praticar atividade física? Cara, eu acho lindo, maravilhoso, tem que começar. Mas, cara, você quer começar? Vamos começar gradual, vamos pensar, fazer um projeto. Você sabe onde você quer chegar? Tá, eu quero disputar um torneio de tênis. Perfeito, cara. É tua meta? É tua meta. Igual o paciente que chegou com você. Exato. Eu falei, tua meta é a maratona? É. Quando que é? Em outubro. Pô, o cara tá com 103 quilos. Mas eu tenho até outubro para ele. Só que se eu der por exemplo, uma caneta emagrecedora nele dessas aí, ele vai secar a massa muscular. Com o nível de treino que ele tá, eu vou detonar o cara, entendeu? Porque ele vai perder massa muscular. Então eu tenho que pensar num projeto para ele onde ele vai perder, talvez não tão rápido, mas que ele vai manter uma massa muscular para ele conseguir chegar no objetivo dele. Então vai fazer atividade física? Beleza. Qual que é o teu objetivo com ela? É só saúde? Ah, não, meu objetivo é competir, meu objetivo, beleza. Dentro daquilo que você tem, traça uma meta para aquilo e você vai ajustando, pouco a pouco você vai chegar lá, com certeza. E acho que você recomendaria para todo mundo, que obviamente que não tiver contraindicação, né? Academia, musculação? Musculação não tem contraindicação. Pode fazer. Tem adaptação. Tem coisas que você vai poder, tem coisas que você não vai. Para aquelas pessoas que tenham uma lesão específica. Mas não existe contraindicação para musculação. Não existe. Isso é ótimo, não existe, porque assim, não existe. Do ponto de vista ortopédico, não existe. Aí você vai falar do ponto de vista cardiovascular. Cara, eu não sou profissional da área que vai falar especificamente de doenças cardiovasculares. Mas eu acredito, dentro da ortopedia, eu te afirmo com certeza, 100%. Não existe nada que contraindique musculação. Adaptação, sim. Você vai precisar ter adaptação para aquele problema que você tem. Mas não contraindica a musculação. A musculação hoje é o exercício mais seguro que tem, cara. Você controla cadência, você controla carga, você controla movimento, você controla tudo. Todos os fatores até a externos. questão cardiovascular você consegue controlar, né? Você consegue fazer um exercício que exige menos da parte cardiovascular e que... Por isso que eu acho, assim, não existe contraindicação para musculação. Inclusive, o cara tem problema cardiovascular, beleza, você faz ele fazer atividade física, então monitorando a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Não sei, cara, mas tem como o cara fazer. Você privar o cara de musculação hoje não existe porquê. É a atividade mais segura que a gente tem. Boa. Bom, isso é importante que eu vou falar para meus pacientes, porque todo mundo que eu chego, não, precisa perder peso, mas eu não posso fazer atividade física. Bom, agora... Não, pode, cara. A academia é muito segura. É o que eu falei, você consegue controlar tudo, pô. Você consegue, inclusive, indicar o exercício pro cara, ó, isso você pode, isso você não pode. Então, se você falar que não pode fazer nenhuma atividade física, sinceramente, cara, isso não existe, isso não existe. Eu também, quando eu escuto essa orientação, eu falo, poxa, mas vai lá, conversa com o seu ortopedista direito, vê o que dá para fazer, porque a gente observa, às vezes a gente vai atender alguns pacientes mais idosos, eles têm dificuldade de virar na maca. Aí você olha e fala, meu Deus, como é que tá a qualidade de vida de uma pessoa dessa? Esse é o ponto que a gente chega, de se o cara não consegue subir, você sabe que isso também está atrelado à mortalidade, né? Sim. Então, existe até como que chama aquele teste que você manda o idoso sentar e levantar de acordo com o tempo que ele leva para fazer isso, com a dificuldade, ele tem eu não vou lembrar o nome. X tempo de vida, Sim. tá? Um prognóstico de vida do cara. Por quê? Porque é uma atividade cotidiana. Se o cara não consegue sentar e levantar de uma cadeira, ele vai morrer em pouco tempo. Você tá entendendo? Então, porra, se o cara tem dificuldade na maca e ele fala, não posso fazer atividade física, cara, tem alguma coisa muito errada. Então, o que vai salvar essa pessoa? Nada, né? E às vezes a pessoa mesmo se usa isso de desculpa, né? Ele, na verdade... É tudo que ele queria ouvir. Exato. Junto útil ao agradável. Ele vai num profissional que também não é fã, que acha que atividade física é só algo a mais, algo para jovem, algo...
E aí ele escuta desse profissional e ele toma aquilo como uma verdade absoluta, né? E aí acaba usando... É o amuleto, né? Exato. Acaba usando aquilo de amuleto pra não fazer o que ele não gostaria já, né? Mas, enfim, que acaba fazendo mal pra ele, né? Esse que o papel nosso como médico é justamente dar o caminho que seja mais... que a gente tenha evidência de que funciona, né? Acho que a atividade física, eu costumo falar para os pacientes, não tem essa, não tem conversa, atividade física faz bem, tem que fazer e acabou. Me fala um estudo que você já viu. Você tem quantos anos de médico já? De médico, 15. 15 anos. Me fala um estudo que você viu Não em existe. 15 anos que a atividade física prejudicava a saúde do cara. Não existe. Eu costumo falar que o sedentarismo hoje é o novo cigarro. Eu acho que... Eu concordo eu nunca tinha ouvido isso, mas eu concordo muito. Porque antigamente, acho que a indústria do cigarro foi o boom, né? Sim. E hoje o sedentarismo também. As pessoas, você vê, as pessoas jovens, né, não querem fazer atividade física. Eu vejo... A gente fala, as pessoas estão fazendo mais atividade física, estão ficando mais conscientes, mas talvez seja uma bolha, né? Quando a gente pega a população em geral, realmente... A obesidade está aumentando. Está aumentando. E aí, uma outra questão também. Você fala, as pessoas elas estão procurando fazer mais atividade física. De certa forma, eu concordo. O número de praticantes de atividade física subiu. Agora, o número de pessoas, inclusive desses praticantes de atividade física, que fazem menos exercício físico ao longo do dia, comparado a antigamente, Sim, pô... a gente está muito mais parado. Exatamente. Meu avô, por exemplo, ele descia do ponto de ônibus, para chegar na casa dele, ele andava 4, 5 quilômetros. Sim. Todo dia, pô. Hoje você falar para um cara, um idoso, você falar, você tem que andar 5 quilômetros por dia. O cara não consegue andar. Então, esse é o ponto. O jovem hoje, ele tá fazendo atividade física. Tá, mas é aquele negócio que o cara... Ele vai pra academia de carro, desce na porta da academia, mas se ele tiver que subir uma escada, ele já fica puto. Já fica de escada rolante. Isso aí, ele vai de escada rolante. Então, o número de praticantes aumentou? Sim, mas a gente, ao longo do nosso dia a dia, a gente tá muito mais sedentário. Eu não sei onde eu li, enfim, onde foi a fonte. Mas, falou assim, às vezes você pode fazer atividade física praticamente todo dia, a depender de como você faz, de qual você faz, você ainda talvez seja sedentário. Porque você passa 70%, 80% do seu dia sentado. Na frente do computador. E assim, isso inclui a gente. Porque, sim. Assim, consultórios, né, cara? A gente fica sentado e quando a gente não está sentado, a gente está de pé operando. É isso. E parado, né? Não é que... Sem gastar energia, né? Sem Exato. gastar caloria. E nesse ponto eu concordo muito com você. Acho que o nosso sedentarismo hoje, para todas as atividades nossas, envolvem o conforto, né? Então, você não quer ir de bicicleta, você não quer ir a pé, você quer de carro. Não, televisão, antigamente você precisava levantar, trocar o canal. Aí veio o controle remoto. O vidro do carro, você tinha que virar o negocinho para descer. Hoje você não precisa nem apertar o botão. Você fala, Alexa, diminua o ar-condicionado. Ela vai lá e resolve. Então, nesse ponto, eu acho que as atividades mínimas a gente não faz. Aí a pessoa que já não pratica atividade e fica nessa coisa mínima é terrível, porque vai virar um molusco, vai ter zero massa muscular. Não tem como, né? Cada vez mais a gente tende mais ao sedentarismo. E a alimentação também, né? A alimentação, cada vez mais a gente tem oferta de comidas mais calóricas, mais gordurosas, mais comidas piores do que a gente tinha. A variedade antigamente Sim, era mais... É o hiperpalatável, cheio de hipercalórico, gordura, açúcar. E aí acaba que, enfim, estamos vivendo o mundo que estamos hoje. Exatamente. Então, se você não começar a pensar nisso, é algo que você vai durar. Por mais que as pessoas durem mais, você vai durar menos, né? Show. Vitão, algo mais que você queira falar? Cara, não. Eu acho que o ponto mais forte, o que me deixou mais feliz foi ouvir um Uro que creatina pode tomar, que não vai ter problema renal. Com isso eu já falo bastante. Boa, Vitão, quem gostou, quiser te acompanhar, fala aí suas redes sociais. Segue lá no Instagram, é @dr. né, de doutor, dr.victor Picchi, Picchi. Show, vou deixar aqui nos comentários. Boa. Pessoal, muito obrigado aí para quem ficou com a gente até o final e até o próximo. Fechou. Obrigado pelo convite, Tiagão. Achei excelente a nossa conversa. Obrigado. Valeu.